Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula do curso de Metodologia e Produção Científica, que tem por tema aqui o texto científico. Assim como na aula anterior, essa aula também daria para aprofundar muito, teria muitos caminhos para seguir especificamente, sobretudo no modelo presencial. Aqui não é o nosso objetivo, né? Eu estou falando só do essencial e deixando para vocês referências. Junto com os vídeos, coloco comentários meus sobre indicações bibliográficas e um esclarecimento sobre a aula. Então, recomendo que vocês vão para esses textos. Desde já, gostaria de recomendar para quem é da área do direito os textos do Rafael Maffei, artigo científico, e o texto do Luciano Oliveira, Não Fale do Código de Hammurabi. Ao longo da aula, eu vou explicando um pouco melhor e entrelaçando minha explicação com alguns desses textos. E, particularmente, o do Rafael Maffei é indicado não só para quem é da área do direito, mas para quem é de outras áreas também. Ao menos no começo, ali, em que ele vai falar em como organizar um artigo. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente viu até agora, né? Acho que é importante sempre retomar, porque essa aula de hoje, em particular, tem uma ligação muito relevante com a aula anterior. Então, a gente viu sobre pesquisa. Esse foi o tema da aula passada, né? E que pesquisa era basicamente produzir um conhecimento novo. Isso é bastante relevante e muito importante destacar. Não é reprodução, né? É produção. Você vai produzir um conhecimento novo. A finalidade básica da pesquisa é produzir um conhecimento novo. Por isso que os textos científicos, a gente vai ver, textos que servem para apresentar um resultado de pesquisa, eles são textos propositivos. Eles trazem um mínimo de algo novo para aquela área do conhecimento. E nesse sentido, há problemas bastante comuns na área do direito em particular, que aqueles textos, sobretudo o texto do Luciano Oliveira, Não Fale do Código de Hammurabi, vai tratar, que é o manualismo, né, e o reverencialismo, que tendem a fazer com que a gente não produza um conhecimento novo, mas mais reproduza, mais fique só nas citações, né, nos argumentos de autoridade, que é um problema que a gente vai ver na aula que vem. Então, o manualismo é mais ou menos o seguinte, pessoal. É isso de a gente falar em textos científicos coisas tão básicas ou elaborar num texto científico capítulos tão básicos que seriam capítulos de manual, de conhecimentos já bem estabelecidos naquela área. Isso não é necessário no texto científico porque ele tem uma finalidade propositiva. Claro que um ou outro elemento básico você vai ter que expor, mas sempre tendo em vista apresentar o conhecimento novo que você está trazendo naquele texto. Então, sempre o que a gente tem que falar daquela área tem que ter em vista a apresentação de um conhecimento novo. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Fazem capítulos introdutórios, né, de evolução histórica ou de definição de conceitos, várias definições do mesmo conceito, de forma um tanto manualística, e não é essa a finalidade de um texto propositivo, né? Não cabe muito fazer assim, embora seja bastante comum. Então, eu não estou fazendo aqui um argumento descritivo, dizendo como é, estou fazendo aqui um argumento normativo, né, dizendo como deveria ser. Não que a maior parte dos artigos científicos efetivamente existentes no Brasil não contém esse manualismo, esse reverencialismo, essa reverência às autoridades, até que se reflete até numa linguagem um tanto empolada, sempre citações de ilustres autores, de colendos tribunais e assim por diante. Isso não é uma linguagem adaptada, é adaptada ao foro, mas não ao âmbito científico, né? Os autores têm sempre destacado isso muito constantemente. Então, bastante atenção, né? Recomendo a leitura dos textos que estão ali. Então, cuidado com isso, né? Com manualismo, reverencialismo, sempre tendo em vista produzir um conhecimento novo. Isso foi o básico que a gente viu na aula passada. E outra coisa que a gente viu também era como como estruturar a pesquisa para produzir um conhecimento novo. E a gente viu que a pesquisa tinha o que eu chamei de elementos básicos, né? 3 grandes elementos para a gente projetar e planejar a pesquisa de forma que a gente faça uma atividade investigativa bem orientada, com um problema de pesquisa bem delimitado, com uma metodologia coerente com aquele problema, para que a gente chegue tranquilamente, sem nenhuma angústia, né? Sem nenhum esforço desnecessário a um resultado. Lembre-se então que o problema era o que eu queria pesquisar, a metodologia era como eu iria pesquisar, né? Como eu resolveria aquele problema e chegaria a um resultado. O resultado é aquilo que a gente chegou, que a gente só pode ter no final da pesquisa, galera. Lembre-se que a gente não está defendendo uma causa, a gente está querendo descobrir algo novo. Inclusive o problema de pesquisa, a gente chega num problema de pesquisa, às vezes fazendo revisão bibliográfica. Uma vez que a gente lê os vários livros daquela área, a gente identifica uma lacuna.
né, uma área, uma parte daquela área científica, né, uma brecha que não foi bem explorada, e é ali que a gente põe o nosso problema. Então, só para responder a uma dúvida de um aluno muito querido que eu tive em 2016, que é o Thiago Tutino, ele perguntou se... Ele falou assim, eu entendi que pesquisa não gera um manual, né? Mas não dá para fazer pesquisa em manuais? Olha, eu acho que foi uma pergunta bem interessante. Dá sim, claro, para fazer pesquisa nos manuais. Às vezes que você recorte, que você chegue a um problema e que se justifique também a relevância de se estudar aquele aspecto dos manuais, né? Dá para fazer sim, ter os manuais como objeto de pesquisa. A única diferença, galera, é que o resultado da nossa pesquisa, ou seja, o texto científico que a gente vai escrever, nunca pode ser um manual. Não faz sentido você escrever um manual didático como resultado de uma pesquisa, que tem, por fim, produzir um conhecimento novo. É claro que um ou outro manual traz propostas, né, de pesquisas dos autores, em algumas partes, mas majoritariamente qualquer manual, por mais propositivo que ele seja, ele vai ser sempre majoritariamente descritivo de uma área científica. Né? Sempre majoritariamente para fins didáticos ou fins até de prática profissional, e nunca fins científicos em si, que é produzir algo novo. E há uma diferença bem clara aí na produção, no resultado final da pesquisa. É claro que a pesquisa em si, então, pode ter manuais como objeto a ser estudado. É interessante até estudar por que os manuais são como são, enfim, teriam vários problemas que a gente podia delimitar. Mas vamos lá, por que é importante retomar problema, metodologia e resultado? Porque a gente vai ver que na construção do texto científico, pessoal, independente de qual ele seja, o texto científico como um grande gênero, que abrange artigos, monografias, dissertações, teses e assim por diante, esses elementos da pesquisa eles se refletem nas diferentes partes do texto científico. Por isso que é importante, por isso que é um link tão íntimo entre a aula anterior e essa aula de agora. Então vamos dar uma olhada nas partes do texto científico e como esses elementos da pesquisa devem se refletir em cada uma das partes. Não que essa seja uma receita de bolo, a única solução possível, essa que eu estou trazendo para vocês, que eu vou expor, mas acho que ela é uma solução e uma proposta bastante coerente, uma diretriz bastante coerente para vocês seguirem, sem excluir outras também, naturalmente. Então, o primeiro elemento a gente viu até na aula passada, o resumo é o cartão de visita da nossa pesquisa. E é muito importante que o resumo seja bem feito. E por que isso, galera? Porque ele é a primeira coisa que todo mundo vai ler do nosso trabalho. E como o nosso objetivo como pesquisadores, quando a gente escreve um texto científico, é divulgar o resultado de uma pesquisa, penso eu que quanto mais gente lê a nossa pesquisa, tanto melhor é para a gente, né? E tanto mais realizado a gente vai se sentir. Então vejam, se a gente elaborar um resumo que não é claro, lembre-se dos dois exemplos da aula passada, né? Um era muito bom, outro não era tão claro assim sobre a pesquisa em particular. Do ponto de vista metodológico, não era um bom resumo. Eu, se fosse um leitor procurando sobre aqueles temas, leria o segundo texto, mas não o primeiro. Sobretudo porque o primeiro não me esclarece os elementos da pesquisa, eu não sei do que aquele texto trata. E o resumo ele tem essa função, até divulgatória, né? Tanto que nas revistas científicas a gente vai ver, qualquer revista científica de boa qualidade vai pedir que a gente submeta título e resumo em português e inglês. Também em inglês para que o conteúdo circule minimamente num contexto internacional. O resumo é muito importante, de fato. Então, ele tem esses elementos da pesquisa, problema, metodologia e resultado em síntese, como a gente viu. Não vou perder muito tempo com isso, porque a gente já viu até um exemplo concreto na aula passada. Um elemento que é realmente muito importante é a introdução. A introdução de um texto científico tem um papel fundamental. Na introdução, a gente diz o que a gente vai dizer, para dizer de uma forma bem simples. Mas ainda tem várias questões técnicas da introdução. Ela é uma peça bem importante, ela é uma espécie de resumo expandido. A gente vai ter aqueles mesmos elementos do resumo e algumas coisas a mais na introdução. E a introdução é uma peça bem importante do trabalho porque ela é um momento, por exemplo, de fundamentar e justificar todos aqueles elementos da pesquisa, particularmente o problema e a metodologia. Ela é como um mapa para o leitor. O que você pesquisou, né? Qual que é o teu problema? Você vai mostrar qual que ele é, não só como no resumo, né? Dizer de forma sintética, mas você vai justificar esse problema. Vai falar da tua área, né? Vai falar do contexto, do estado da arte daquela área, do porquê que aquele problema é relevante dentro daquela área, né? E como ele se justifica ali, por que ele é capaz de trazer algo novo.
Então, é bem interessante aqui ir do tema para o problema, galera. Isso é bem legal, assim, se vocês forem... Claro que tem que ter em vista também o tempo que vocês têm. Então, e o tipo de texto que vocês querem escrever. Se for um artigo científico que é mais enxuto e mais conciso, a passagem do tema para o problema tem que ser mais rápida também. Não dá para aprofundar muito no tema, né? Ficar gastando páginas e páginas nisso. Mesmo porque o artigo vai ter de umas 20 a 30 páginas. Agora, se você estiver escrevendo uma tese, você pode fazer uma introdução bem mais longa. Então, explorar bem melhor o tema, fazer uma passagem mais gradativa, né, do tema ao problema. Mas, de qualquer forma, essa passagem do tema ao problema é bem interessante para justificar o teu problema. Fala do estado da arte da disciplina, fala também do que se discutiu ali um pouco e de como aquele aspecto que você quis descobrir o teu problema de pesquisa não foi tão bem investigado, ou as análises que os autores já fizeram dele não eram tão boas assim, ou a forma como você quer investigar é uma forma inovadora, porque chega a resultados diferentes, chega a resultados que ninguém considerou antes, e assim por diante. Depois vai a questão da metodologia, e sobretudo metodologia e coerência, como a gente viu na aula anterior. É necessário mostrar na introdução como aquela metodologia que vocês adotaram, o como vocês vão pesquisar, é não só coerente com aquele problema, mas se não a melhor forma de resolver ele, ao menos uma forma muito boa. Há várias formas de justificar a metodologia sempre em relação ao problema. Há uma coerência interna bem importante aqui, como a gente viu na aula anterior. E também na introdução, é importante colocar uma prévia do resultado. Não o resultado como um todo, sim uma prévia. Não tão bem justificado, tão bem esclarecido como o problema ou a metodologia, obviamente, porque tem a conclusão que vai servir para isso. Mas uma prévia do resultado é sempre interessante colocar na introdução já. Ó, cheguei a tal resultado, o problema foi esse, justifica bem, fundamenta bem, a metodologia foi essa, justifica, fundamenta, mostra coerência. E o resultado foi esse, bem pontual. Um pouco maior, quem sabe, do que vocês falaram no resumo. Fora essa questão da introdução e da justificação, ainda é importante vocês fazerem um roteiro na introdução de vocês. Depois que vocês justificarem e fundamentarem, né, o problema, do tema ao problema, a metodologia, com a coerência em relação ao problema, né, por que essa metodologia é boa, se não a única, né, ao menos uma boa metodologia para resolver aquele problema. Para vocês derem uma prévia do resultado, é sempre legal fazer um roteiro do texto que vem pela frente, até para orientar o leitor. A ideia de que o texto científico seja muito claro, como um mapa mesmo, um guia para o leitor que vai seguir aqueles passos que vocês vão mostrar. Então o roteiro fala assim, olha, num primeiro momento, falo disso, disso, daquilo, primeiro capítulo, né? Num segundo momento, falo daquele outro, falo de outro tema, e num terceiro momento eu concluo tal coisa. E aqui também é a hora de apresentar a prévia do resultado, né? Não tanto antes, mas dentro desse roteiro mesmo é que a gente vai apresentar, eventualmente, a prévia do resultado. Ao menos eu acho que é coerente assim, não é a única forma possível de fazer, mas é uma forma interessante. Então esse roteiro vai ter a função de orientar quem estiver lendo, para que no final da introdução o leitor vai saber exatamente o que você está pesquisando de uma forma fundamentada, como você pesquisou de uma forma fundamentada também, a que resultado você chegou e por que pontos você vai passar para chegar naquele resultado. Então vejam que interessante, é sempre bastante recomendável, né? Escrever a introdução do trabalho após ter escrito os capítulos. A introdução e conclusão, creio eu que venham sempre ao final. Eu sempre gosto de fazer assim, pelo menos. Fora a introdução, a gente vai ter aqui o desenvolvimento, que é mesmo, né, aquela parte dos capítulos do nosso texto, falando bem em geral. O desenvolvimento ele é bem importante porque ele é a parte em que a gente vai expor os fundamentos da nossa pesquisa. E aqui, de novo, a gente vai ter que considerar o tamanho do nosso texto. Quanto de fundamentos cabe. Então não se sinta muito frustrado se querendo escrever um artigo científico ou uma monografia que tem um número limitado de páginas, querendo ou não. Vocês deixem de fora do texto científico de vocês uma boa parte do que vocês pesquisaram. Isso acontece bastante. Às vezes não cabe muita coisa interessante que vocês gostam, né? E não dá para colocar, porque por causa das limitações do tamanho do texto, sobretudo no caso de artigos científicos que são textos concisos, bem concisos. Aí vocês vão colocar os principais fundamentos que vocês encontraram, só o que é mais relevante mesmo. Então é sempre necessário, pessoal, fazer uma seleção e uma organização desse material. Primeiro que vocês vão selecionar o que é mais relevante, dependendo do tamanho do texto e do tempo que vocês têm. E depois que vocês vão ter que organizar isso de tal forma que a exposição dos fundamentos desemboque
naquele resultado e naquela conclusão que vocês vão trabalhar ao final. Então, o desenvolvimento ele tem essa relevância. A parte do texto científico, em que vocês vão expor os principais fundamentos da pesquisa de vocês. E também é importante a questão da organização, porque essa exposição tem que ser de tal forma que ela justifique a conclusão. E na parte da organização em particular, dá muitos problemas. Porque geralmente os textos, pelo menos na minha área, que é a área do direito, são geralmente bastante desorganizados. O pessoal não consegue muito organizar os fundamentos de forma coerente, de forma a elaborar uma linha de raciocínio que seja identificável. Isso é bem interessante. Às vezes surgem contradições, às vezes as pessoas citam alguns autores ou alguns documentos que falam uma coisa, que falam A. Depois, logo em seguida, às vezes no mesmo tópico, documentos e autores que falam B. E fica esquisito. Então, a elaboração de uma linha de raciocínio coerente é muito importante. Pode parecer besteira dizer isso, mas é muito comum que não exista. E na seleção em particular, o grande risco é que você queira colocar tudo que você pesquisou, porque às vezes dá aquela dor no coração mesmo, de deixar de fora, poxa, eu gostei tanto desse trecho, né? Dessa afirmação de um autor, dessa afirmação de um documento. Poxa, vou deixar de fora isso daqui? Às vezes é necessário, galera. Às vezes dá para escrever outra coisa depois, dá para fazer uma nova pesquisa sobre aquilo, e assim por diante. Então, sempre selecionem bem só o que for fundamental mesmo, sobretudo se for um artigo científico, que é até o nosso foco aqui nesse curso. E sempre organizem bem, pessoal, o conteúdo, os capítulos, né? E a forma como vocês vão apresentar a pesquisa de vocês é muito relevante. Lembre-se sempre disso. Vocês podem ter feito uma excelente pesquisa. Se o texto não estiver claro, não estiver organizado e a seleção não for boa, vocês não vão conseguir transmitir isso. Vocês podem escrever um texto muito ruim, apesar de ter feito uma boa pesquisa. Então, depois de ter feito uma boa pesquisa, que tenho certeza que vocês vão fazer, também é interessante, muito importante, escrever um bom texto com uma boa introdução, com um desenvolvimento que selecione bem o que é relevante e organize tudo isso de forma a desembocar, não naturalmente, mas logicamente, na conclusão. Que é o nosso próximo ponto. Então, vejam aqui a conclusão, pessoal. Essa é uma parte do texto que tem que trabalhar com os resultados, e não só com os resultados. Claro que os resultados eles vão sendo meio que apresentados ao longo do desenvolvimento, ou ao menos o resultado tem que estar implícito naquele desenvolvimento. Você vai fazendo já uma discussão, apresentando resultados, comprovando aquele resultado ao longo do desenvolvimento, óbvio. E daí na conclusão você vai apresentar o resultado de forma mais concisa, retomar tudo aquilo que você disse, né, no desenvolvimento. Só que o mais interessante da conclusão não é nem o resultado, é essa discussão aqui, pessoal. A discussão é muito relevante. A conclusão não só retoma aquele resultado que estava implícito ou que estava ali disperso, né, no desenvolvimento, de forma concisa, mas vai consistir, sobretudo, numa discussão desse resultado. É aí que é relevante, a discussão é que é importante mesmo. Porque ela vai falar da relevância daquele resultado para a área científica, por exemplo. Ou ainda, o que eu acho bem interessante para uma conclusão é apontar novos caminhos aqui, novas hipóteses de pesquisa, como aquilo que você pesquisou, aqueles resultados que você trouxe, eles podem ser discutidos em futuras pesquisas, ou podem ser especificados em pesquisas novas, como eles exigem novas pesquisas, quais novos caminhos eles abrem. Tudo isso é muito importante, galera. A gente tem que sempre ter a noção de que a pesquisa, e nosso objetivo como pesquisador não é dar uma resposta definitiva para alguma coisa. A gente não está dando uma sentença judicial aqui que tem caráter terminativo. Pelo contrário, nosso artigo científico tem que apresentar resultados que são discutíveis, que são derrotáveis por quem está lendo, pelos outros pesquisadores da área. Eles vão ler nosso artigo e vão falar, não concordo com isso, por causa disso, disso e daquilo. Excelente. A pesquisa ela se dá num âmbito de discussão, ao menos eu acredito muito nisso. Não é muito comum na nossa área que as pessoas vejam a produção científica dessa forma, até por causa do reverencialismo, né? Como diz o Luciano de Oliveira. Todo mundo a deferência aos autores, né? Ninguém quer questionar, ninguém quer criticar, e quem faz isso acaba sendo um pouco mal visto. Mas acho que não é bem essa a pegada, pessoal. A área científica ela é uma área de discussão, científica, mas discussão, né? Respeitosa, de forma elegante. Você pode apontar os problemas da conclusão a que ele chegou, você pode as lacunas, né? Ou você pode até seguir uma brecha que ele deixou, né? Que ele apontou no livro dele. Por exemplo, no meu caso, minha pesquisa de doutorado, em boa parte decorre de um livro do José Reinaldo de Lima Lopes chamado O Oráculo de Delfos, que é um excelente livro,
só que deixava algumas lacunas. E o próprio autor era muito claro nesse sentido. Falou, olha, eu não estou aqui querendo dar uma resposta definitiva para tudo, e eu acho que nem é esse o propósito da ciência. Né? Falou, ó, o que eu pesquisei é isso, o meu resultado é esse, mas deixa em aberto várias questões e tal, e novos caminhos. E eu segui um caminho que ele deixou. Isso foi bem interessante, foi muito importante para mim como pesquisador. E acho que a nossa função é também deixar em aberto as novas hipóteses, né? Que novas hipóteses aqueles resultados trazem para aquela área científica? Que questionamentos eles trazem? Que perguntas deixam em aberto? Acho que isso é bem interessante, então, fazer uma conclusão, sintetizando os resultados, discutindo esses resultados à luz daquela área científica, ou à luz de uma relevância social, inclusive. E, sobretudo, acho bem importante apontar os novos caminhos, né? Que luz eles lançam sobre aquela área científica, ou sobre determinada questão social, que precisa ser pesquisada ainda em pesquisas futuras. A gente sempre tem que ter em vista, então, as questões futuras, pessoal. Enfim, espero que tenha ficado claro aqui, né? Resumo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Um destaque até para a introdução. A introdução é bem importante. E para a conclusão aqui no caso dos novos caminhos, né, e da discussão. Vamos lá. Eu queria ilustrar um pouco melhor esse argumento com vocês, isso, né, da estrutura do texto científico, das partes que ele tem que ter e de como os elementos da pesquisa devem se refletir nessas partes, com um formulário de avaliação da revista Direito e Praxis. A gente vai ver mais na aula sobre revistas que a Direito e Praxis é uma excelente revista aqui brasileira, uma das melhores que a gente tem na área do direito. E eu sou avaliador dessa revista e pedi para eles, agradeço aqui, em primeiro lugar, a revista Direito e Praxis por disponibilizar o seu formulário de avaliação para a gente. Então, eu quero mostrar para vocês que tudo isso que eu disse é de fato avaliado pelas revistas científicas e também pelas bancas, né, de monografia. É o que as pessoas procuram no texto científico, isso que eu falei para vocês, né, esses elementos no resumo, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Então, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no formulário de avaliação da Direito e Praxis. E se vocês precisarem e quiserem, eu recomendo que pausem o vídeo para vocês lerem com mais calma. Eu quero fazer algo mais rápido aqui, até para não perder muito tempo e o vídeo acabar não ficando muito longo. Esse aqui é o formulário da revista Direito e Praxis. Tem aqui algumas recomendações para os avaliadores no começo. E logo vem aqui os critérios de avaliação. Eu destaquei o que eu achava mais relevante aqui, né? Depois vocês podem parar, pausar e ler com calma. Então vejam aqui, ó, os resumos e as palavras-chave são precisos? A palavra-chave a gente não falou, mas vejam aqui o resumo, né? Primeira pergunta que fazem é sobre o resumo. São precisos, ou seja, precisos no sentido de apontar especificamente qual é o problema, qual é a metodologia e qual é o resultado da pesquisa. Isso é um resumo preciso, galera. Precisão do resumo é ser realmente um cartão de visita muito bom para a nossa pesquisa. Como aquele resumo que a gente viu na aula passada. Ele é um resumo muito preciso. E as palavras-chave, enfim, são os principais termos, né, os principais temas que aparecem no nosso resumo, sobretudo. Vejam lá o critério 3 de avaliação. O artigo esclarece o problema que pretende tratar? Olha lá o problema de pesquisa, galera. E aqui já na introdução, né? A introdução é que vai ter que não só apresentar o problema de forma concisa no resumo, mas esclarecer esse problema na introdução, ou seja, justificar esse problema dentro da área científica, de justificar por que esse recorte de problema é relevante e assim por diante, esclarecer o problema. Olha lá, o artigo, item 4, o artigo tem um desenvolvimento coerente com os objetivos a que se propõe? Vejam que interessante a questão da coerência aqui, isso é muito relevante. Às vezes a pessoa coloca um problema de pesquisa muito genérico, e daí o desenvolvimento não é coerente internamente, né? Cita autores que dizem A, junto com autores que dizem B, e está tudo bem. E não só coerente internamente, então, mas coerente com objetivos, com aquele problema de pesquisa, né? Com a resposta que se propõe a dar logo na introdução. O desenvolvimento tem que ser coerente com isso. Vejam que há uma amarração lógica do trabalho científico muito importante. Item 5 aqui. O artigo esclarece as opções metodológicas feitas para desenvolver o tema. Vejam só que interessante, né? Não só na introdução também. Não só esclarecer o problema, como no item 3, mas esclarecer, né? Não apresentar de forma sucinta, esclarecer as opções metodológicas. Por que você está adotando aquele método para resolver aquele problema? Por que aquele caminho e aquela sequência de técnicas metodológicas e não outra, por exemplo? Isso é necessário justificar, galera. Na introdução, sobretudo. Então, vejam,
É muito comum que as pessoas, na introdução, só reproduzam a mesma frase que estava no resumo, só apresentem a metodologia, mas isso porque elas não têm segurança. Elas não sabem como elas fizeram aquela pesquisa porque não teve um método, foi só leitura e citação de autor, como se faz praticamente uma petição inicial. Então, muito cuidado com isso, galera. É necessário esclarecer as opções metodológicas. E aqui, claro que aqui é o formulário de uma revista em particular, mas de uma boa revista. E eu sou avaliador de outras revistas também, e os critérios de avaliação não fogem muito disso. Então vamos pegar aqui o item 6, né? O artigo consegue utilizar adequadamente a base teórica, né? Coerência entre os autores. Não dá para citar um autor que diz A e logo em seguida um autor que diz B. Há que se ter uma coerência mesmo analítica, né? Do referencial teórico que a gente usa. Então a base teórica, a gente não pode usar ela de forma incoerente, a gente não pode dizer coisas que os autores nunca disseram, fazer afirmações duvidosas, né? E assim por diante. Item 7. O artigo reflete o estado atual do conhecimento na área, contendo referências pertinentes e atualizadas, isso também é relevante. Por isso que é importante a revisão bibliográfica. Eu disse isso para vocês, revisão bibliográfica, pessoal, não é pesquisa. Mas ela é importante, ela tem a sua relevância e a sua aplicabilidade na pesquisa científica. Para que a gente discuta uma questão que seja atual dentro de uma determinada área. A gente tem que determinar, até para delimitar o problema de pesquisa, identificar uma lacuna naquela área, ela é relevante. Então, e para a gente identificar aquela lacuna, quando a gente estiver justificando o problema na introdução, a gente cita os autores que falaram mais ou menos sobre aquilo. E é importante que esses autores sejam minimamente atuais, né? Que a gente não esteja discutindo uma coisa que já faz tempo que discutiram e que tem muito conhecimento novo sobre aquilo. E a gente não pode negligenciar isso, a gente tem que ver o estado da arte da disciplina. Enfim, critério 8 aqui. A discussão e as conclusões estão respaldadas pelos resultados e pelos dados. Olhem lá que interessante sobre a conclusão. Não só dizendo aqui que os resultados estão na conclusão ali, mas a discussão dos resultados é relevante. Vejam aqui, né? A discussão do resultado. E tudo isso tem que estar respaldado pelos resultados e pelos dados expostos no desenvolvimento do trabalho. Vejam que interessante. É muito comum que a conclusão não tenha coerência com o desenvolvimento. Por quê? Porque as pessoas já tinham o resultado no começo, são pesquisadores causídicos, como a gente chamou aqui. Querem defender aquele resultado a qualquer custo. Então, vão lá só citando autores de forma até incoerente e daí concluem que é necessário investir em educação. Ou coisas semelhantes, conclusões muito genéricas, ou conclusões que já são bem estabelecidas dentro daquela área científica, que é o senso comum dos autores naquela área. Para que fazer uma pesquisa? Para que escrever um texto científico para defender coisas que todo mundo já sabe? Não é bem assim, né? Então, a gente tem que pegar esses resultados na parte da conclusão, os resultados que estavam implícitos ou que estavam ali dispersos ao longo do desenvolvimento, sintetizar eles e depois discutir esses resultados, como eles são diferentes, como eles contribuem para aquela área e assim por diante. Então, lembre-se sempre que a conclusão tem que estar respaldada pelo desenvolvimento, pela exposição dos fundamentos dos dados que a gente vai colocando nos capítulos do trabalho. Então, fora isso, eu vou só passando o formulário aqui para vocês verem. Tem aqui os comentários sobre o artigo, né? E aqui é uma parte mais discursiva da avaliação sobre, basicamente o que estava ali acima, mas de forma discursiva para a gente justificar por que a gente acha que o texto é bom, que a gente recomenda a publicação, ou por que a gente acha que o texto não merece ser publicado. E aqui mais uma classificação do artigo, né, por originalidade, apresentação consistente do estado da arte do campo, ineditismo e inovação da hipótese de trabalho, ou seja, do problema, e avaliação geral do trabalho. E aqui o parecer final, né, se é favorável ou não, e a data. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês como realmente essas partes do texto científico que eu coloquei ali, né, em resumo, introdução, desenvolvimento e conclusão, são partes que são muito relevantes e que são... que há uma espécie de consenso em torno disso que eu falei para vocês, né, que a introdução tem que ter problema, metodologia e resultado, problema e metodologia em particular com justificação, né, com esclarecimento, como diz ali o formulário da Direito e Praxis. E que a conclusão tem que ter discussão, que o desenvolvimento tem que desembocar na conclusão. O que eu quis dizer com isso é justamente que o desenvolvimento tem que respaldar a conclusão. A conclusão e a discussão da conclusão, o apontamento de novos caminhos, tudo isso tem que estar respaldado no que foi apresentado no desenvolvimento do trabalho. Então, o desenvolvimento tem que ser construído de tal forma, com tal coerência, que ele desemboque na conclusão, que ele fundamente aquilo que a gente está dizendo. Isso não é tão fácil como parece, e é muito comum que não seja assim. Muito cuidado com isso.
Vamos para a segunda parte da aula, pessoal, que é algumas questões de estilo. E aqui surgem vários exemplos que eu fui tirando da minha prática, como editor, como pesquisador, como avaliador de revistas. Fui identificando alguns problemas que são muito comuns nos textos científicos e vou mostrar aqui alguns aspectos do que não fazer e, ao final, uma forma de fazer, uma forma de trabalhar com outros textos e assim vai. Então, em primeiro lugar, pessoal, a questão do estilo tem que ser sempre essa, de forma, você tem que escrever o texto científico, não só organizar ele logicamente, dar uma estrutura para ele, como a gente acabou de ver, mas tem que escrever ele de uma forma concisa, clara e direta. O estilo é sempre esse, de forma concisa, de forma clara e de forma direta. Quem sente um pouco de dificuldade de trabalhar textos dessa forma, tem na bibliografia recomendada, nos meus comentários para esse vídeo da aula, tem um livro do Otton Garcia, que se chama Comunicação em Prosa Moderna. Esse é um livro que eu recomendo muito, acho bem importante para pessoas de qualquer área lerem. Foi um livro que fez muita diferença para mim, e até para a minha carreira científica como pesquisador. Até o final da faculdade eu lembro bem claramente que eu gostei sempre muito de escrever, sempre tive alguma habilidade com isso. Mas sempre tinha dúvidas em como escrever, se aquilo estava certo ou não tinha uma segurança linguística muito grande. E isso acabou depois que eu li o Comunicação em Prosa Moderna do Otton Garcia. Me ensinou a escrever de uma forma clara, de uma forma elegante, de expressar especificamente o que estava na minha cabeça. Então, isso não é tão fácil, né? As pessoas têm dificuldade com isso. Recomendo o livro do Otton Garcia, muito bom. Eu quero trazer 3 exemplos para vocês, haveria muito mais exemplos, eu estou selecionando 3 para ficar curto também. Do que não fazer, né, pessoal? Exemplos de como não fazer. E o primeiro deles é esse das definições e evolução histórica. Aqui eu estou falando de 2 problemas diferentes. Das múltiplas definições e daí daquela introdução histórica que o pessoal gosta de fazer nas monografias, nos trabalhos científicos, até nos artigos. Introdução histórica um tanto desnecessária, eu já chego lá. Quem trata muito dessa questão da introdução histórica, sobretudo, é o Luciano Oliveira, no artigo que diz "Não fale do Código de Hammurabi". O título fala dessa introdução histórica em particular, mas o artigo em si fala de bem mais coisas do que isso, vocês vão ver se lerem. Só que, de qualquer forma, a parte da introdução histórica ela não é tão relevante, geralmente, para aquilo que a pessoa quer dizer naquele artigo, para o problema de pesquisa. A pessoa tem que ter em vista isso. Não vai fazer uma introdução histórica que vai lá em 2 páginas, vai de Roma até hoje, ou de antes mesmo, da antiguidade, da Mesopotâmia, Código de Hammurabi, do Antigo Egito, até hoje, em 2 páginas. O risco de erro é muito grande. Depois que um capítulo histórico desse, tão pretensioso, assim, quer dizer, não digo nem pretensioso, mas assim, com grandes pretensões, né, de um período de tempo bastante amplo, é melhor deixar para os especialistas, os historiadores do direito, que aí estudam e fazem trabalhos especificamente sobre essas questões. E ainda assim não fazem recortes tão amplos, bem pelo contrário. Mas vamos dar uma olhada então nesse primeiro exemplo. Então eu destaquei aqui o que eu quero mostrar para vocês. Por que eu estou trabalhando das múltiplas definições e da evolução histórica no mesmo exemplo? Porque eu achei aqui um exemplo que está trabalhando a evolução histórica de um conceito. Está trabalhando aqui várias definições num contexto histórico de um conceito. Falando do conceito que é polimorfo, proteico, eritóclito, cujo conteúdo é imprevisível e não suscetível de uma definição exaustiva. Beleza. Não é suscetível de uma definição exaustiva, mas mesmo assim os autores querem traçar uma evolução histórica do conceito. Olha lá. Então eles falam lá, autores B e C entendiam de tal forma, autor D de tal outra, autor E de tal forma, autor F, autor G e autor H passaram a definir de tal forma. E assim por diante. Isso aqui não é necessário no trabalho, galera. A gente não tem que citar vários autores para mostrar que a gente fez uma pesquisa. Às vezes a gente pode adotar uma definição só e ir direto ao ponto, uma coisa concisa mesmo, para que ficar perdendo tempo com as múltiplas definições. Então, essas múltiplas definições são muito comuns em artigo, em monografia de graduação, sobretudo. Convém que a gente evite esse tipo de coisa. E também essa introdução histórica, né? Se a gente não está fazendo um trabalho histórico, não tem por que falar da história. Eu avaliei para uma revista, esses dias, um artigo que falava sobre propriedade, discutia sobre propriedade, e começava no Antigo Egito e vinha até os dias de hoje. De forma totalmente desnecessária, porque a discussão que os autores queriam ter, ou que o autor queria ter, não sei quem que é, era muito mais discutir aspectos contemporâneos da propriedade. Então, toda essa introdução histórica não era relevante. Então, muito cuidado com isso, galera. As múltiplas definições, essa introdução histórica, falem de história com muito cuidado. Se vocês
forem especialistas e se for estritamente necessário porque vocês querem falar sobre tudo que vocês fizeram, uma pesquisa histórica mesmo. Se não, melhor ir direto ao ponto, né? Ser conciso, ser claro e ser direto. Senão vocês perdem a objetividade do trabalho. O segundo problema bastante comum que existe na produção científica na área de direito é o excesso de citações, que já estava um pouco implícito no problema anterior. Não são, assim, logicamente excludentes, pelo contrário, as coisas nos casos concretos, vão se misturando. Mas aqui eu trouxe um segundo exemplo que deixa mais claro esse aspecto do excesso de citações. Por razões que a gente vai ver na próxima aula, sobretudo a lógica do argumento de autoridade muito forte na área do direito, a gente acha que quanto mais autores a gente citar, melhor é. E não é bem o caso. Eu destaquei o que eu quero mostrar para vocês. Então aqui, o que está destacado em amarelo, né? Ó, um trecho curto do autor e uma citação direta longa bastante grande. Olha lá, uma frase, uma linha de palavras do autor, mais uma citação direta longa. Outro parágrafinho curto, outra citação direta longa, e assim por diante. Tenho quase certeza, pessoal, que muitos de vocês já viram textos dessa forma. É muito comum que os textos na área do direito sejam assim. É bastante importante evitar esse tipo de prática, pessoal, porque ela não só é uma espécie de sintoma ou de um indício bastante forte de que o trabalho é excessivamente reprodutivo, mas também de que o autor não está conseguindo dominar aqueles textos, não está tendo uma postura ativa em relação aos textos, não está analisando os textos, está mais reproduzindo. Então isso é bastante importante destacar. Não façam muito dessa forma. Uma citação direta longa dessas aí, ela deve ser excepcional no trabalho. Só aquele trecho que é realmente muito importante, nuclear, para colocar dessa forma. Não fiquem recorrendo a muitas citações, só o que é necessário mesmo, e sobretudo não dessa forma, citação direta longa. É muito comum que tenha essas citações diretas longas nos trabalhos, assim como nas petições iniciais. As petições iniciais e as peças profissionais têm muito disso. Tem muito de transcrever trechos, não só dentro do próprio processo, mas de decisões judiciais, de autores. Isso pode ter sua utilidade forense na prática profissional, mas a gente não pode trazer isso para a produção científica. A gente já viu que há uma proximidade não tão interessante entre prática profissional e produção científica aqui no Brasil, e não vale a pena a gente reproduzir esses padrões, sobretudo, porque torna o nosso texto mais difícil de ler, mais cansativo de ler, não tão claro quanto poderia, e mostra que a gente não está, quem sabe, conseguindo fazer uma análise realmente dos autores, mas a gente está mais reproduzindo eles. Então vamos lá para o nosso próximo exemplo. São frases carregadas, pessoal. Aqui também é bem interessante. A gente tem que fazer um texto limpo, né? Um texto que seja legível, que seja inteligível, compreensível por qualquer pessoa. Não só, claro, que a gente escreve para um público especializado quando a gente faz um texto científico, mas ainda eu acho que mesmo escrevendo para um público especializado, a gente pode escrever de tal forma que quem não for especializado naquela área consiga compreender. Então, é muito comum que a gente encontre o problema das frases carregadas. Às vezes até o texto é bom, a pesquisa é excelente, mas às vezes o autor escreve de uma forma muito carregada, ou às vezes elabora, constrói uma frase de forma carregada. Então, o primeiro problema aqui que a gente tem que sempre ter em vista é daquela linguagem, às vezes barroca, que o pessoal do direito gosta de usar. Uma linguagem excessivamente erudita. Então, muito cuidado com a linguagem, galera. A gente pode escrever de uma forma clara, simples, direta, com uma linguagem acessível a todo mundo. A gente não precisa usar aquela linguagem barroca que às vezes se usa na área do direito. E todo mundo sabe disso. Eu nem trouxe um exemplo sobre linguagem em particular. Tenho certeza que todo mundo já se deparou com um texto que é desnecessariamente complicado pelo tipo de linguagem que usa. Então, o meu exemplo aqui, que eu quero trazer para vocês, é muito mais sobre a construção. Não sobre uma linguagem difícil em particular, mas sobre uma construção da frase que não ficou tão clara assim. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo. Um amigo me pediu para... Um grande amigo, na verdade, me pediu para analisar o texto que ele queria publicar, que ele estava com dificuldades e tal, e eu fiz uma análise. E até destaquei essa frase para ele. Acho que não é interessante fazer assim. Se vocês forem ler essa frase, pessoal, vocês vão ver que essa frase aqui, que essa sentença, ela começa aqui e termina aqui. Então, o que está em cinza é uma afirmação. E no meio tem uma frase intercalada. Isso deixa o texto menos claro do que poderia, porque a gente poderia escrever essa frase em cinza de uma vez só, tudo junto,
e dá um jeito de colocar a sentença em amarelo em outra parte do parágrafo, para que ele fique mais fluido, por assim dizer. Então é bem comum que as pessoas façam esse tipo de coisa. Tipo uma frase sanduíche, né? Você tem aqui uma parte do pão, embaixo outra parte do pão e no meio o recheio. Né? A leitura fica menos clara e menos fluida dessa forma. É bem comum essa construção aqui, eu sempre vejo. E acho que é interessante, não, de fazer uma coisa mais límpida mesmo. Em vez de intercalar uma frase aqui, conclui a frase como ela é, né, essa parte em cinza, e depois dá um jeito de colocar a informação em amarelo em outro lugar do parágrafo. Então, se vocês forem ver e tiverem um tempinho para ler esse parágrafo, vocês vão ver que é um texto muito bom, de um autor muito interessante, um grande pesquisador, que construiu eventualmente dessa forma, até por pressa. É sempre necessário rever os nossos textos, porque a gente acaba, quando escreve rápido, ou quando está muito mergulhado naquela escrita, a gente acaba fazendo esses erros menores aqui, que acabam prejudicando a clareza do nosso texto e a qualidade do nosso texto, porque ele não comunica tão bem assim. São coisas muito fáceis de resolver. Então isso aqui é um outro exemplo de como não fazer, embora não seja nem de longe um exemplo tão grave quanto os anteriores. Enfim. O que eu recomendo para vocês, então, além de um estilo conciso, claro e direto, que evite esses problemas das múltiplas definições de um mesmo conceito, não tem porquê, que evite o problema da introdução histórica, que é bastante problemático na nossa área, que evite o excesso de citações em vários aspectos, mas particularmente com as diversas citações diretas longas ali, entremeadas de uma linha de comentário do autor. Você vê que o cara não está analisando bem o texto, né? Não está analisando bem aqueles fundamentos da pesquisa dele. Pelo contrário, a gente tem que assumir uma postura ativa em relação aos outros textos, né? Na área do direito, sobretudo, e também na área das humanas, em particular, a gente trabalha muito com outros textos. E há formas adequadas de trabalhar com outros textos, não tem nenhum problema em particular de trabalhar com outros textos, ou como perguntou o Thiago Tutino, de fazer uma pesquisa em manuais. Ter os manuais como objeto de pesquisa, dá para fazer também. O mais importante na hora de escrever um texto científico é ter uma postura ativa em relação a esses textos, né? Você conseguir analisar eles mesmo, destrinchar e fazer a tua própria análise daqueles textos. Isso que é interessante. E isso não fica muito claro na produção científica em direito. O que é o que o texto diz, o que é o que o autor do artigo está dizendo. Né? Não fica clara essa voz da análise. A análise dos textos não fica tão clara assim. Então, essa postura ativa é muito interessante para não só reproduzir o texto, mas reconstruir o texto. Reconstrói o argumento do autor e analisa aquilo, diz por que aquilo é relevante, o que não é. Faz uma análise, mostra que você sabe aquilo, né, que você fez uma pesquisa. E isso é bem pouco comum na nossa área. Tanto que o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, e esse eu vou identificar porque não é um exemplo negativo, é um exemplo positivo, não do que evitar, mas de como fazer uma opção possível. É um texto de um autor que não é brasileiro, isso é significativo. O autor chamado Mário Lozano publicou na revista Direito e Praxis em 2015 um artigo que tinha uma parte que era uma resenha de um livro. Era um artigo sobre um livro, que dava todo um contexto e tal, e tinha uma parte dele em que ele ia reconstruindo os argumentos do autor daquele livro que ele estava analisando. Então veja só que interessante como ele faz, pessoal. Estou destacando aqui, ó. Veja citações diretas curtas, sobretudo, né? Página 32. Vejam as páginas, sobretudo, ó. E aqui um conceito, né? O direito achado na rua. Conceito. E aqui uma citação direta curta e já está na página 33, ó. 2 páginas aqui. E aqui mais um pouco, ó. Uma citação direta curta já está na página 34. Aqui uma definição. Uma outra citação direta curta, né? Menos de 3 linhas. Página 34, nota 78, né? Citou uma nota de rodapé ali que ele achou relevante. Então veja que interessante, num parágrafo, o autor que está analisando uma outra obra colocou ali o essencial de 3 páginas, o essencial para a análise dele. E vejam que ele diz mais com as próprias palavras do que está citando. Então aqui você vê uma postura ativa de um autor em relação ao texto. Você vê que ele está reconstruindo esse texto. Que ele está pegando o que é mais essencial e trazendo o texto para a análise dele. Ele não está reproduzindo a análise de outro autor. Ele está criando uma análise própria a partir de um texto. Eu acho que essa é uma postura bastante indicada. Não é a única forma possível de trabalhar com outros textos, mas é sim, sem dúvida, uma forma coerente. Então, pessoal, tendo falado aqui da estrutura do texto científico, resumo, introdução, desenvolvimento e conclusão, como os elementos da pesquisa se refletem nessas partes do texto, o que elas precisam ter ou não. E tendo falado também da questão de estilo, propondo para vocês um estilo claro, direto e conciso,
e sugerindo para vocês também uma postura ativa em relação a outros textos, não só de autores, mas também de documentos, de todos os fundamentos que vocês vão ter da pesquisa, de decisões judiciais, né, todos os fundamentos para a pesquisa de vocês. Tendo dito tudo isso, eu passo aqui para a conclusão da aula de hoje e para falar da atividade para quem se inscreveu e quer o certificado, rapidamente. Então, aqui a atividade vai ser basicamente o desenvolvimento da última questão 3. Quem fez lá, então, respondeu aos formulários da avaliação que a gente fez, respondeu a questão 3, que era mais ou menos para elaborar um resuminho da pesquisa de vocês, um resumo de um projeto de pesquisa. O que vocês vão fazer agora é desenvolver esse resumo. Então, vão aprofundar os elementos da pesquisa, sobretudo no padrão de uma introdução, como a gente falou ali. Então, voltem lá para a introdução do vídeo, se precisarem, e vejam como que se faz mais ou menos uma introdução. É claro que vocês não vão fazer uma introdução em si, porque vocês ainda não terminaram a pesquisa. Mas o que vocês vão aproveitar do elemento introdução? A justificação, o desenvolvimento do problema e da metodologia. Acho que isso é bem importante. Essa ideia do que vocês vão fazer nessa atividade da segunda aula. Então, vamos pegar ali o problema da pesquisa e a metodologia da pesquisa que vocês fizeram, que vocês expuseram no resuminho anterior, e vão aprofundar aquilo até chegar em mais ou menos uma página de Word ou de LibreOffice, qualquer desses aplicativos de Writer aí vocês podem usar. Então, vocês vão só carregar, fazer o upload desse arquivo no próximo formulário. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.